Nós vamos tratar sobre este assunto, dessa reaproximação de Alexandre de Moraes e André Esteves, dono do BTG. E vocês vão ficar perplexos com como e o porquê que eles têm se reaproximado, principalmente por parte de Alexandre de Moraes, como isso influencia na relação dele e do escritório da sua esposa Viviane Barsi de Moraes, no caso Master. E como esta relação, essa reaproximação pode ser benéfica, inclusive para Alexandre de Moraes, e vocês vão entender a partir desse momento informação importantíssima. Verifiquem o fiador da reaproximação entre Alexandre de Moraes e André Esteves. Enquanto a matéria está apegada em mostrar quem é o fiador, quem foi o conector desta reaproximação, nós estamos aqui fazendo uma análise ainda mais profunda do que a própria matéria traz do Globo, matéria de Malu Gaspar, mas nós estamos fazendo uma análise mais profunda do que simplesmente trazer para aqui, para vocês, quem é o fiador. Isso para nós é importante, mas o que está por trás desta reaproximação? É isso que eu vou trazer para vocês, análise do qual eu fiz antes de trazer a matéria, para que vocês tenham ciência. Então, olha só, a matéria diz: levou um ano e envolveu pelo menos meia dúzia de figurões o esforço para reaproximar o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, do dono do BTG Pactual, André Esteves. Mas um deles, o ex-presidente Michel Temer, teve papel decisivo. Moraes e Esteves estavam rompidos desde abril do ano passado, quando o ministro passou a responsabilizar o banqueiro pela publicação de matérias sobre sua ligação com Daniel Vorcaro, já que o dono do BTG era o maior adversário do CEO do Banco Master, na Faria Lima. Até que, na semana passada, os dois foram vistos juntos em clima de harmonia num jantar durante o Gilmar Palooza, evento promovido por Gilmar Mendes em Lisboa. O que pouca gente sabe é que, em Portugal, porém, a reaproximação já havia sido selada de acordo com 3 pessoas envolvidas na campanha pró-Esteves junto a Moraes. A pacificação se deu mesmo foi durante uma conversa de cerca de 2 horas entre os dois em São Paulo no final de maio. O único a testemunhar a conversa na função de fiador da pacificação foi então Michel Temer, que indicou Moraes ao Supremo Tribunal Federal e é seu amigo há décadas. Dito isso, eu vou trazer para vocês agora o que eu identifiquei nesta matéria. E eu peço que vocês tenham bastante atenção, tá? Sobre a dinâmica central que gira em torno, tá, da desconfiança gerada pelo vazamento do contrato milionário entre o Banco Master e o escritório de advocacia de Viviane Barsi de Moraes, esposa do ministro. Inicialmente, o Moraes suspeitou que o grupo de André Esteves estivesse por trás da disseminação, como vocês viram na matéria agora. E o fato, tá, foi que nós temos eu separei 5 motivos para que vocês entendam o porquê que é importante Moraes se reaproximar de André Esteves. É mais importante do que André Esteves se aproximar de Moraes. É Moraes se reaproximar de André Esteves. E vocês vão entender agora. Neutralização do ecossistema midiático e de influência do BTG. André Esteves é amplamente conhecido por financiar e manter forte influência sobre um vasto ecossistema de mídia, portais de economia, influenciadores de finanças e analistas de mercado. Olha só, inclusive sobre André Esteves, por ele possuir sociedade em veículos de comunicação, ele consegue direcionar o consciente
econômico das pessoas por direcionar matérias. É assim que funciona. E grande parte desses donos, tá, desses bancos, possuem participação justamente em veículos de comunicação, de jornalismo, justamente para poderem moldar o pensamento e o comportamento das pessoas. Isso você não sabia. Eu estou te explicando aqui porque isso é algo corriqueiro e todo mundo sabe. No meio da Faria Lima, todos têm conhecimento que é assim é feito. E olha só, neste caso, para o magistrado, sob forte escrutínio público, ter o dono da Faria Lima, que é o André Esteves, como adversário significa enfrentar uma máquina de moer reputação no ambiente de negócios. Aproximar-se de Esteves nesse momento serve para neutralizar potenciais ataques. Então, o que Moraes está fazendo é estratégico, tá? Essa reaproximação. Antes, a matéria só traz aqui que, quem é o fiador? É Michel Temer. Não. Michel Temer também é estratégico. E está sendo estratégico nessa reaproximação, pois assim, Moraes começa a se blindar justamente com aquele que é capaz de ser um triturador de reputação. O estancamento de vazamento e boatos na Faria Lima. Reatar laços, sentar-se à mesa com Esteves, como ocorreu em jantares reservados em São Paulo no final de maio e também no Gilmar Palusa, evento em Lisboa, Portugal, serve como pacto de não agressão mútuo. É uma forma direta de fechar a torneira de fofocas corporativas e o vazamento de informações das quais vão prejudicar ainda mais o escritório Viviane Barça de Moraes, caso realmente comprove-se a sua participação espúria neste escândalo master. A redução de danos após a queda da prisão de Daniel Vorcaro. Enquanto a relação com o Banco Master de Daniel Vorcaro se tornou politicamente e juridicamente tóxica, na realpolitik, quando um aliado ou um interlocutor cai em desgraça, no caso Master, a autoridade pragmática busca restabelecer pontes com o polo de poder. E restou de pé o quê? O BTG Pactual, o grande banqueiro André Esteves, para evitar o isolamento ou novas frentes de vulnerabilidade. O controle narrativo sobre as... Olha só, o controle narrativo sobre as batidas de Esteves. Em mensagens vazadas, o próprio Vorcaro alertava Moraes de que começariam as batidas de Esteves. Vocês lembram dessas mensagens? Importante isso. As movimentações de bastidores e pressões do dono do BTG contra os interesses do Master e do ministro. O próprio ministro poderia estar agindo a favor do Banco Master junto ao Banco Central, como a gente teve informações no passado divulgadas por veículos de comunicação. Para Moraes, a aproximação estratégica permite entender, monitorar e desarmar essas batidas diretamente na fonte, transformando um potencial articulador de bastidores em um interlocutor previsível. Ele está, então, cortando ali na fonte, ele está indo diretamente na fonte, em quem? André Esteves. E isso precisa de um pacto, de um controle das narrativas. Para isso, ele tem que se reaproximar. Aí agora a quinta e última possibilidade do qual nós estamos aqui tratando. Grandes fóruns jurídicos e econômicos internacionais servem como verdadeiros termômetros de governabilidade e prestígio. A gente viu isso. Esses fóruns econômicos, principalmente do Gilmar Palusa, é um grande lobby. Eles se encontram ali para fazer lobby.
Empresas fazem negócios. E André Esteves é um dos grandes financiadores e presenças VIP neste ecossistema. André Esteves está do lado do Gilmar Mendes. O ministro Alexandre de Moraes, para manter essa amizade com o banqueiro, garante a ele trânsito livre e blindagem política nestes fóruns de alto nível e não fecha as portas da pessoa Alexandre de Moraes ou o escritório de Viviane Barsi com essas empresas que tratam de milhões e milhões e milhões nesses fóruns. Então ele mantém-se dentro do estabelecimento nacional. Isso aqui que eu trago, essas quinta hipótese, já é uma questão de não é só uma blindagem, mas é a manutenção dele no espaço de ambientes de poder transnacionais, que inclusive para mercados que ultrapassam nossas fronteiras aqui do Brasil. Então, pessoal, o que Moraes, ele, neste momento, o que nós vimos aqui diante dessa... Eu consegui, através desta matéria, eu consegui amplificá-la, trazendo para vocês as hipóteses além do que a matéria mesmo diz, o porquê da reaproximação. E essa é uma pergunta, como todo bom jornalista deve se fazer, o porquê, como, onde, quando. E essas perguntas eu me faço ao ler uma matéria. Eu não trago aqui para vocês somente uma matéria sem que eu tenha antes pensado, mentalizado, desenvolvido algo sobre ela. E esse meu trabalho de fazer esta análise são hipóteses que eu trago, mas são hipóteses muito válidas. O porquê que ele se reaproximou. Então temos aqui 5 motivos dos quais eu separei para que você entenda como o jogo de poder ele exige, nesses momentos, a resiliência, mesmo que ela vá contra os valores daquele agente, como a gente viu agora. Moraes está preso, mas ele precisa blindar-se. Primeiro, ele precisa garantir que a fonte das batidas seja controlada. E essa fonte é André Esteves. Dentre outras questões, que André Esteves é um homem de negócios que tem um contato fabuloso com inúmeros mercados. E essas portas não podem ser fechadas para Alexandre de Moraes, se assim for a intenção do ministro. Então vejam, o que nós estamos vivendo é digno de uma série, né? Certeza, uma série Netflix da vida, Masterflix, podemos chamá-la de Masterflix, mas se nós formos fazer todos os levantamentos, gente, é coisa que a gente não faz ideia, a gente não, isso aí está sendo viajandão, não, isso são hipóteses reais, tá? Nós trazemos para que vocês possam fazer o seu trabalho, então, de compreensão e também de análise sobre os fatos que nós trazemos aqui diariamente para vocês. E aí, pessoal, seguindo aqui, para a defesa de Bolsonaro pede a Moraes mais tempo para a reunião antes do depoimento. O que eu quero falar com vocês sobre isso? Nós vamos ter no próximo dia 24 agora, está marcado para haver o depoimento presencial, indo à Polícia Civil do Distrito Federal até a residência no Solar de Brasília de Jair Messias Bolsonaro para realizar oitivas sobre aquela questão da arma encontrada com agente da segurança do presidente numa blitz. E essa arma foi encontrada e a defesa alegou que esta arma iria passar por uma manutenção, uma vez que precisavam colocá-la inoperante para que o presidente não cometesse algum deslize, um erro, uma vez que ele está sendo medicado com
drogas psiquiátricas. E pensando na integridade física do Bolsonaro, inclusive de terceiros, assim foi feito, tá? Então essa foi a defesa dando o seu argumento para o STF, do qual, por isso que a arma então passou por essa manutenção e estava em mãos desse agente do GSI, que faz parte da segurança do Bolsonaro. Aí, olha só, vamos entender aqui rapidamente, tá? Eu fiz esse breve resumo para vocês entenderem. Então, a defesa de Jair Bolsonaro pediu ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, o fim do limite de tempo para reuniões com o ex-presidente. A equipe busca preparar Bolsonaro para um depoimento sobre uma arma registrada em seu nome. A polícia apreendeu o objeto como integrante de segurança dele. Bolsonaro cumpre prisão domiciliar humanitária e completa 90 dias de alta do Hospital DF-Star nesta quinta-feira, dia 25. Termina o prazo de 3 meses, 90 dias, que foi uma inovação, tá? Eu digo para vocês, foi uma inovação jurídica do Alexandre de Moraes. Ele dará um depoimento presencialmente à Polícia Civil do Distrito Federal nesta terça-feira. É nesta terça-feira, não é dia 24 não, gente. É amanhã, tá? Peço desculpas, é no dia de amanhã. Eu estava que era no dia 24, não, é no dia de amanhã. A investigação começou amanhã, para você que está assistindo hoje, dia 23. A investigação começou depois de policiais abordarem o sargento do gabinete, conforme eu trouxe. Aí, sabe o que me assusta aqui? Eu vou trazer para vocês também. O que me deixa assustado, pessoal, é o seguinte. Em nenhum momento o STF foi capaz de retirar a posse, mesmo que seja, né, retirar as armas do Bolsonaro. E eu não falo isso, Vitor, você está indo contra o presidente? Não, pelo contrário. Pelo contrário. Olha só, eu digo isso porque parece me dar a entender que é proposital. Deixa a arma lá, esqueça isso, deixa a arma sob posse do Bolsonaro, tudo bem que ele precisa, mas ele tem segurança para isso, para se defender, ele está com segurança. A não ser que retire a segurança dele e, dá uma arma pro cara. Aí, seja o que Deus quiser. Agora, Bolsonaro está passando por um momento delicado. Eu vejo assim, tá? Eu vejo assim. Você deixar uma arma, botar uma pessoa numa cela, entregar e deixar uma arma com essa pessoa na cela, é você pedir para que ela faça uma besteira. Bolsonaro, mas ele tá em casa. Meu amigo, minha amiga, você não sabe o que é ficar em casa e não poder se comunicar com seu próprio filho, com seus netos, porque seu filho está nos Estados Unidos, logo pode, se pisar aqui é preso, não pode conversar com ninguém, não pode falar. Tem horas, dias distintos para falar com os filhos que aqui estão no Brasil, Carlos Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, que inclusive hoje faz parte do time da equipe jurídica de defesa, e tem Renan, Laurinha, que reside com o pai, com a mãe, em casa, né? Eduardo está fora, não foi citado, inclusive, nessa questão dos filhos, como se não existisse. E Bolsonaro está com uma arma dentro de casa, sob pressão psicológica completa. Um homem que sempre foi ativo, viajou, teve toda a sua vida um histórico de muita atividade. Um homem muito ativo que hoje está debilitado fisicamente, psicologicamente, tenho certeza disso. Não tem ser humano na vida, apesar dele ser forte pra caramba, não tem ser humano na face da terra que passe pelo que ele está passando, com a força que ele está tendo. E mesmo assim, tivemos outros episódios que foram devido, inclusive, à mudança de medicação psiquiátrica. E foi relatado por ele mesmo, foi verificado, inclusive, pelas falas, como ele falava no depoimento sobre a questão lá da tornozeleira, que ele não estava bem.
Isso é para proteger o Bolsonaro. Mas o STF não pensou nisso. Aí agora, talvez isso possa ser um motivo para que eles mandem Bolsonaro para Papudinha. Mas existe outra face da moeda. Bolsonaro pode não ser enviado para Papudinha porque eles estão tendo mais controle do Bolsonaro em relação às visitas com ele preso domiciliarmente. Pois, hoje eu trouxe na minha rede social, eu estava hoje pela manhã escutando matéria jornalística, assistindo, eu não, às vezes assisto, eu só escuto o programa, estava escutando CNN e arrumando as coisas de manhã, fazendo ali o café, e aí eu escuto a jornalista falando com toda a naturalidade, dando um ar de normalidade, que Bolsonaro deva ser então mantido em prisão domiciliar para que assim seja calado politicamente, principalmente em ano eleitoral. Porra, estão normalizando a perseguição à prisão política. Em rede nacional, pessoal. Em rede nacional. Acredite se quiser, a matéria, não vou trazer aqui agora, está lá na minha rede social, no Instagram. Assistam. E vocês verão. E eu cortei esse trecho. Inclusive, o Carlos, quando viu que foi um olhar, o Carlos Bolsonaro, quando viu, repostou na hora. Ele viu o olhar que eu tive. E não é um olhar qualquer. É um olhar de quem está enxergando o jogo do xadrez como ele tem funcionado no nosso país. Eu estou assistindo e acompanhando, só tenho cara de bobo. Estou vendo tudo o que está acontecendo. Sou igual a André Mendonça. Estou vendo tudo o que está acontecendo. E essa foi uma das questões. E Bolsonaro está preso em sua casa e talvez continue preso em sua casa. É assim que a gente prefere que fique, né? Não que ele fique preso, mas que ele não vá para Papudinha, porque lá ele pode morrer. Mas o motivo dele estar em casa, a fundamentação escusa, nefasta, que ninguém está vendo, é para mantê-lo calado. É isso que não é, que eu acho que está completamente errado. Não há que uma jornalista trazer isso com ar de normalidade. Porque prova que o sistema está prendendo politicamente o Bolsonaro. A própria jornalista provou isso. Está lá na minha rede social. Para você que quiser assistir, vai lá, é Victor Mota, _BR, Victor Mota Sem Censura. Talvez você encontre somente pelo Victor Mota Sem Censura ou somente Victor Mota. Estou eu lá com esse fundinho azul bonito aí que vocês estão vendo, né? Essa carinha feia. Aí vocês procurem lá que tá lá. Sempre tem vídeo para vocês assistirem, beleza? Fato importante, né, pessoal? Trazendo aqui para vocês mais do que matéria fala. Fachin decidirá se caso Dark Horse ficará com Moraes ou Mendonça. Aqui está, então. Opa! Deixa eu só dar uma atualizada aqui no sistema. Vamos aqui. Fachin decidirá se caso Dark Horse ficará com Moraes. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, pediu nesta segunda-feira que o presidente da corte, Edson Fachin, decida quem deve relatar o caso Dark Horse. O próprio Moraes, André Mendonça ou outro ministro. O deputado Lindbergh Farias solicitou que o ex-presidente Jair Bolsonaro e o senador Flávio Bolsonaro sejam investigados por supostas irregularidades no financiamento do filme Dark Horse, por Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Esse aqui é outro canalha, né? Esse Lindbergh Faria, esse aqui. A Procuradoria-Geral da República opinou contra a manutenção do caso sob relatorias de Moraes, argumentando que os fatos narrados especificamente sobre o financiamento do filme por Vorcaro já são objeto de outros procedimentos do STF, a PEC 15.612, sob supervisão de Mendonça, relator do caso Master. Diante do conflito de competência, Moraes decidiu não deliberar imediatamente sob as medidas cautelares pedidas. Ele determinou o destranhamento da petição e seu envio ao Fachin. Moraes, para dizer, né? Vou te jogar, você me joga de volta, mas eu te joguei antes, tá? Falei para você que, para não acharem que eu, né, sou perseguidor,
Para não ficar tão escancarado, Faquin. Eu jogo para você a bola, e aí você, na hora de jogar de volta, não joga pro Mendonça, joga para mim. E aí eu recebo, caiu aqui na minha mão. Por quê? Porque Faquin quis. É desse jeito. Aí eu vou trazer para vocês aqui um vídeo, tá? Que já existe inclusive, eu desconfio. Eu vou trazer para vocês, vocês vão desconfiar também. Eu achei muito estranho isso aqui. Talvez vocês achem tão estranho quanto eu. Geral da República está defendendo que o caso Dark... A Procuradoria-Geral da República está defendendo que o caso Dark Horse fique com o ministro André Mendonça e não com o ministro Alexandre de Moraes. Ela está questionando a competência do ministro Alexandre de Moraes para ficar com o caso Dark Horse. Vou ler aqui um trechinho desse posicionamento. O episódio ao qual se refere a manifestação já é objeto de procedimento próprio na Suprema Corte que tramita sobre a supervisão do eminente ministro André Mendonça. A manifestação, portanto, é pela redistribuição da notícia crime ao ministro André Mendonça por prevenção. A Procuradoria... E aí? O que você acha? Eu acho estranho. Procuradoria, Gunê, falando que é contra. Parece um trabalho, uma cena ensaiada. Olha, eu falo que eu sou contra. Você fala que não vai deliberar, vai pro Faquin. Depois cai nas suas mãos. Vocês acham que vai cair na mão? Você acha que vai cair na mão do Faquin? Do André Mendonça ou do Moraes? Se cair na mão do André Mendonça, eu digo que foi uma excepcionalidade. Vai chover em época de seca em Brasília, vai chover. Depois com o El Niño do jeito que tá, tudo é capaz. E do jeito que está a nossa justiça, também tudo pode acontecer. Mas diga o que você acha, tá? Vamos aqui então trazendo essa matéria, e foi uma grande... Opa, já estou dando spoiler aqui para vocês. Uma grande felicidade. Estamos aqui com o voto no exterior, foi fundamental para a vitória de Espriella, ou Espriella. Na Colômbia, presidente eleito fala em nova era. Pessoal, devemos ver aqui, deixa eu trazer aqui para vocês... Momento, eu vou até fazer aqui para quem não sabe da história, eu vou trazer aqui o momento da comemoração da vitória, né? Nem tinha ainda finalizado, estava com 99,5% apurado e não tinha ainda sido totalmente, né, apurado, mas ele já estava no dia de comemorando já, inclusive aqui nesse papamóvel, tinha o estilo papamóvel, né? Comemorando. E foi uma grande felicidade, tá? Depois de anos, tá? Colômbia agora ela vem respirar, tá? Vem aí respirar. E a América Latina vem cada vez mais tornando de direita, tá? Essa vitória foi muito simbólica para a América Latina. Eu vou trazer essa matéria aqui para vocês, dizendo que o presidente eleito da Colômbia e outsider da direita, Abelardo de la Espriella, celebrou no domingo o início de uma nova era no país após derrotar no segundo turno mais apertado da história, o candidato da esquerda, que governou o país pela primeira vez nos últimos 4 anos. A vitória, por menos de 1 ponto percentual, foi impulsionada pelo forte apoio dos eleitores colombianos residentes no exterior. Advogado de 47 anos e sem experiência política, venceu o senador governista Iván Cepeda, aliado do presidente Gustavo Petro, aquele doido, né? O Gustavo Petro, da cocada. O Gustavo Petro que ficou incitando
aos próprios militares dos Estados Unidos em plena Nova York para não obedecerem ordens de Donald Trump, lembra? Esse mesmo aí, o Gustavo Petro, doidão. No momento em que o país enfrenta a pior onda de violência da última década, entre os colombianos que vivem fora do país, De La Espriella recebeu 63,8% dos votos e abriu uma vantagem de 177.809 votos sobre o adversário. Depois disso, tiveram vários protestos. Como ele é conhecido, pessoal, pelos próprios apoiadores, e ele se denomina como El Tigre, que é o tigre, e já disse que se apertar, o tigre vai morder mais forte. Se eles continuarem as revoltas da esquerda, causando o tumulto que estão causando, depredando prédios públicos, estão realmente fazendo uma algazarra, porque a Colômbia viveu e vive sob o jugo da esquerda, sobre os programas sociais, que são, na verdade, não são apenas programas, são cabrestos sociais que mantêm a população escravizada, emburrecida, idiotizada. E assim, eles, com migalhas, eles conseguem fazer com que a população os apoie. E grande parte dessa parte da esquerda que é contra a sua vitória tem receio de que ele retire essas medidas, esses programas sociais. Bem como uma história que você conhece, bem próxima, aqui onde você mora, no Brasil. E eles têm medo, mas não é esse o caminho. Ele vai acabar com a violência e muitos já estão dizendo que ele vai ser violento demais. A mesma história que você vê aqui no país também. E ele diz que vai... Se você não sabe, ele é naturalizado norte-americano, ele é americano, tá? Eu falo norte-americano porque a América tem... Não, Estados Unidos da América é Estados Unidos da América, não é Estados Unidos da América do Norte não, tá? É Estados Unidos da América. Mas quando vai falar país americano a gente tem aqui também América, América Central, América do Norte. Então, ele é, inclusive, filiado ao Partido dos Republicanos. Ele tem cidadania norte-americana, tá? Então, ele está... Espriella está, então, sob toda e qualquer aprovação de Donald Trump. Inclusive, Donald Trump fez, né, uma postagem parabenizando-o sobre a sua vitória, o que mostra que ele está aliado aos nossos valores conservadores, da direita, e vai tratar como outros países trataram a esquerda, que favorece o crime organizado. Agora, esta curiosidade que vocês puderam observar aqui, olha, e eu quero trazer para vocês, ó. Deixa eu colocar aqui, ó. Isso aqui, pessoal, Papamóvel, ele foi criado justamente porque tentaram tirar a vida do João Paulo II em 1981. Foi quando ele foi criado às pressas. Esse vidro aqui, ele possui 8 milímetros contra projétil pesado, de armamento pesado, tá? Fuzil, para poder... O Papa, em 1981, depois do atentado que ele recebeu um tiro de um maluco, em 1982, a Mercedes-Benz, então, fabricou o carro oficial, que até hoje vocês veem, e que aqui segue o mesmo também projeto do Papamóvel. Um vidro de 8 milímetros, altamente reforçado, com também metais altamente padronizados, iluminação interna, circulação de ar interna, tudo para que pudesse, então, o candidato, como em todo o processo eleitoral, ele passou fazendo palanque, discursos dentro desta gaiola de vidro, como agora também na sua comemoração ele passou então fazendo, né, neste ambiente protegido, tá?
blindado, tá? Que isso é uma blindagem que foi feita, então, para que pudesse, para você ver o nível que o crime organizado chegou na Colômbia, onde eles tiraram a vida de Miguel Uribe. Vocês lembram do Miguel Uribe? Que teve um tiro na nuca, passou dias e dias no hospital até que ele veio falecer. Miguel Uribe foi um caso emblemático, onde a esquerda, mais uma vez, ela, para tirar do poder, ou ela prende, como ela fez com Bolsonaro, ou ela mata, como ela tentou fazer também com Bolsonaro e não conseguiu. E agora prendeu. E nós estamos vendo isso, tá? Aí, olha só. Temos a mensagem aqui sobre o mal do nosso querido próximo presidente do Brasil, aqui na tela com vocês, Flávio Bolsonaro. Querido Flávio Bolsonaro, está aí na tela. Felicitaciones a Abelardo del Tigre, nuevo presidente de Colombia. Las agendas de derecha siguen triunfando en toda América, porque luchamos contra las organizaciones narcoterroristas, contra la corrupción, contra el aumento de impuestos, y luchamos para que nuestras naciones sean libres y prósperas. Tu victoria es la victoria del bien sobre el mal. Que Dios te dé sabiduría, salud y fortaleza para gobernar bien Colombia y hacer el bien al pueblo colombiano. Que Dios lo bendiga siempre con ánimo. Isso aí, mensagem em espanhol para o novo presidente da Colômbia, onde a direita agora está fazendo um grande sucesso. Tá, olha só, eu vou trazer essa imagem para vocês aqui, para vocês verem, tá? Um progressismo out of context está aqui dizendo, né? Nesta uma conta no Twitter. Deixa eu colocar aqui para vocês verem o que ele fala aqui, ó. Só para que você tenha noção aqui de quão importante. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu colocar numa tela. Imagem Twitter aqui. Deixa eu ver se essa aqui vai ficar boa para você. Mas ainda tá longe. Acho que aqui vai ficar legal. Também. Pera aí. Deixa eu ver se essa aqui vai ficar legal para vocês. Tá aqui, ó. Olha aqui que ele coloca na conta. Países que felicitaram o Abelardo de la Espriella, presidente eleito da Colômbia. Estados Unidos, né, Donald Trump, Argentina, El Salvador, Nayib Bukele, Chile, Itália, Peru, Paraguai, Equador, Bolívia, Costa Rica, Panamá, República Dominicana, Abascal e Uso. E no Brasil, ele colocou aqui, ó. Olha o que ele colocou aqui, pessoal. No Brasil, não tem escrito Brasil. Tá escrito Eduardo Flávio Bolsonaro. Olha isso aqui, gente. Isso aqui eu peguei aqui, eu tava navegando, procurando aqui as matérias para vocês. E aqui, em vez do cara colocar, essa conta aqui se chama Progressismo Out of Contest. E ela está dizendo aqui que parabenizaram, né, o presidente colombiano. E aqui no lugar do Brasil está Eduardo/Flávio Bolsonaro. Para vocês verem, tá? A importância de nós estarmos mudando o cenário. Todos os países. Olha aqui, ó. Esse vídeo aqui do Eduardo Bolsonaro fala sobre isso. Deixa ele falar, que ele fala melhor do que eu nesse sentido. Olha só, vamos aqui escutá-lo. Não, com essa cara aqui também não. Eduardo, deixa eu botar aqui você com a... Pronto, aí sim. Meus amigos, vitória na Colômbia. Firme por la pátria. Derrota dos socialistas, dos apoiadores das Farc e dos narcoterroristas. Agora na América Latina, depois da vitória agora de Abelardo de la Espriella e tudo encaminhado lá para Keiko Fujimori no Peru, só vai restar o Brasil de esquerda.
Atenção, brasileiros, olha o tamanho da responsabilidade. Esse ano, em outubro, o Brasil vai fechar o caixão e vai virar à direita com Flávio Bolsonaro. Só falta a gente. Uruguai, beleza, socialista ali de esquerda, mas a região toda, Argentina, Chile, Paraguai, Bolívia. Deixa eu fazer uma pausa aqui. Deixa eu abrir aqui nessa outra tela para vocês poderem enxergar melhor os nomes, tá bom? Olha aqui a América Latina e olha aonde está a esquerda. Brasil, Guiana, Suriname, Guiana Francesa. Apenas. Até Venezuela a gente pode desconsiderá-la como esquerda porque nós temos aí Maduro preso, tá? E Donald Trump controlando junto com Marco Rubio a situação por lá. Mas, olha só, o Brasil com essa capacidade continental marcando um mapa vermelho. Que vergonha, né? Mas a gente vai mudar isso aqui, né, pessoal? Equador, Peru, Colômbia, Venezuela, que já está sem o Maduro, e o Brasil vai ser, com certeza, a América Latina toda de direita, vivendo um momento único na nossa história, em total consonância com os valores da liberdade. E se a gente subir um pouquinho mais, ainda tem Costa Rica, tem Bukele com El Salvador, os Estados Unidos com Trump. Realmente vai começar aquilo que eu já estou chamando de a era de ouro da América Latina. Um abraço a todos vocês, fiquem com Deus e vamos fazer, brasileiros, o nosso dever de casa em outubro. Hoy más que nunca estamos firmes por la patria. Firme por la patria. E ele é um grande admirador de Nayib Bukele, viu, pessoal? O Abelardo de la Espriella, ele é um grande admirador de Nayib Bukele e fala que vai fazer com a Colômbia a mesma coisa que foi feita lá em El Salvador, acabar com a violência, com o crime organizado, e isso realmente é um dos pilares para se manter as famílias vivendo de forma digna. Hoje eu trouxe um vídeo do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro no Instagram, que ele fala justamente sobre as famílias. Eu vou até separar ele aqui para mostrar para vocês, mas antes a gente vai partir para a próxima matéria aqui, que foi de tirar os cabelos até de quem não tem. Eu vou falar para vocês agora que esta matéria é uma matéria para você se divertir, mas para você também chorar, tá? Tenho certeza que você vai se divertir e vai chorar ao mesmo tempo, porque nós vamos tratar agora aqui, deixa eu só prepará-la aqui para que vocês possam vê-la melhor. Tá aqui, prontinho. GCI designa fulano e cicrano de tal como nossos assistentes de Lula. Olha só, o desgoverno, ele é tão sem, ele está tão sem controle, é como se você colocasse um bêbado para dirigir um ônibus cheio de gente. Bota um bando de gente lá dentro de um ônibus e bota um bêbado, tá? Dá ali para ele, né, uns 10 corotes para ele tomar e manda seguir, mete brasa. É isso que está acontecendo com o nosso país. Exatamente. Estamos em zigue-zague, batendo. O motorista está tão doido que ele fala que foi o poste que bateu no ônibus, não foi ele que bateu no poste. É desse jeito. E tá assim, olha. E olha só essa matéria aqui. Que curioso, cômico e triste ao mesmo tempo. O Departamento de Gestão do Gabinete de Segurança Institucional, GSI, da Presidência da República publicou uma portaria diferente no Diário Oficial da União desta segunda-feira. Ao designar 3 militares para serem assistentes no órgão, 2 deles tiveram os nomes substituídos por pronomes substantivos genéricos, que geralmente fazem referência a qualquer pessoa cujo nome não se sabe. E está aqui na tela para vocês verem que eu não estou mentindo. Deixa eu abrir aqui. Pronto. Agora eu vou abrir para vocês aqui verem junto comigo. Que cena
ridícula. Ficou muito grande assim para vocês, né? Acho que aqui ficou melhor. Prontinho aqui. Olha só, Diário Oficial da União. Posso até tentar aumentar aqui para vocês terem mais visibilidade, tá bom? Vou ser bonzinho aqui com vocês. Vocês enxergarem aqui. Sei que é difícil enxergar nessa telinha do YouTube, mas se você tiver numa tela boa, talvez você enxergue. Tá aqui, ó. Deixa eu botar um menos aqui. Prontinho. O diretor do Departamento de Gestão da Secretaria Executiva do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, no uso da atribuição que lhe fora subdelegada pelo artigo 2º da Portaria GSI/PR, número 66, de 1º de julho de 2019, resolve: ficam designados os militares a seguir para exercerem as funções de assistente na Secretaria de Segurança Presidencial do Gabinete de Segurança Institucional do Presidente da República, passando a ocupar gratificação de representação da Presidência da República, Código nível 4, e ficando dispensados que atualmente ocupam. Sim, aí aqui, ó, Sargento Márcio Adriano de Jesus Leite, Major EB fulano de tal. Tá aqui, ó. E primeiro-tenente PMDF Cicrano de tal. Gente, isso aqui ó, tá aqui, ó, nessa parte aqui. Deixa eu ver se essa tela fica melhor para vocês. Pronto. Vocês vão ver a minha tela inteira aqui agora. Leitura do site completa aqui. Acho que aqui vocês conseguem. Tá aqui. Melhorou muito, né? Porra, por que você não fez isso antes, Vitor? Sacanagem. Você tá de sacanagem com a nossa cara? Não, tô não. Porque eu esqueci. Tem essa função aqui também de tela maior. Aqui, ó. Tá aqui. Fulano, o que vocês acham disso, né, pessoal? É Cicrano. Eu acho, tá? Eu acredito que o desgoverno seja capaz disso mesmo, tá? Seja capaz de nem saber os nomes, sobrenomes daqueles que vão fazer parte da segurança presidencial do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, GSI. Eu tenho certeza que eles têm a capacidade de não saberem os nomes e mesmo assim falar, rapaz, não sei o nome dele não, mas o cara tá no sistema, porra, não, posta logo esse negócio aí, sem saber mesmo quem é, bota aí, é B fulano de tal, tenente PMDF Cicrano de tal, tá tudo certo, depois a gente vê, depois a gente resolve. A economia se vê depois. É assim. Sai no Diário Oficial da União. Isso aqui é um desrespeito com a população. Por isso que, inclusive, fere o princípio da publicidade, que é o princípio de publicizar todo e qualquer nome que estiver ali fazendo parte dos serviços, sejam dos estados, sejam da própria União, tá? No Diário Oficial da União deveria sair um nome destes agentes, então, que foram aqui substituídos pelos nomes de qualquer um. É triste isso, né, gente? É vergonhoso. É para rir e para chorar ao mesmo tempo. Aí agora eu vou fazer aqui o seguinte, eu quero que você me diga aqui, né? Quero que você me fale aqui, diga aqui no chat, diga aqui embaixo para mim. Você acha que eles erraram? Postaram, né? Mandaram lá pro Diário Oficial da União divulgar desta forma? Ou realmente eles não sabiam quem era e falou? Então, coloca aí, fulano e cicrano, já que a gente não sabe, o Brasil já é uma bagunça mesmo, isso aqui ninguém vai ver. Segue o barco.